Saudações, caros internautas e seguidores. Começa agora o programa que lhe traz as notícias que marcaram a semana. A semana que hoje termina foi marcada pelo arranque da fase Turbo 8 das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane. Só no primeiro dia desta fase, isto no dia 23 de dezembro corrente, em algumas horas do arranque do protesto, os manifestantes destruíram mais de 20 instituições públicas. Vários distritos, ao nível da província da Zambésia, aderiram à fase Turbo V8 das manifestações convocadas pelo candidato Venâncio Mondlane, incluindo Climane, que foi sempre considerado mais calmo. Boa parte dos distritos da província da Zambésia registrou-se um levantamento popular que degenerou em manifestações violentas, destruição de infraestruturas públicas e privadas, saques e roubos em estabelecimentos públicos e privados. Importa referenciar que os destaques vão para distritos de Namakura, Pebane, Mulumbo, Ile, Alto Moloco, Niquadala, cidade de Quilimane, distrito de Lugela e Mucubela. Em conferência de imprensa esta terça-feira, o chefe do Departamento de Relações Públicas do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, nesta parcela do país, avançou que em alguns destes distritos os danos foram maiores ainda. Para ser mais concreto, no distrito de Namakura, onde os danos foram extremamente avultados, com principal destaque para o governo do distrito de Namakura, a residência oficial do administrador, onde incendiaram a residência, incendiaram o governo do distrito, igualmente 3 viaturas protocolares que encontravam-se na residência. Não parando por aí, os mesmos incendiaram o Tribunal Distrital de Namakura, a Procuradoria Distrital, o Cernic e Centro de Saúde no distrito de... No geral, de acordo com Miguel Caetano, os danos foram muitos, culminando com a detenção de alguns indivíduos, cujo número não avançou, e feridos, incluindo agentes da polícia. Em termos de levantamento, que até agora o Comando Provincial da PM da Zambésia fez, dão conta de 4 tribunais distritais, 8 postos policiais em diversos distritos, 2 centros de saúde, 2 escolas, uma primária e a outra secundária, uma procuradoria distrital, 4 infraestruturas do STAI, 2 da Comissão Distrital de Eleições, sem contar com a vandalização, saque e roubo em vários estabelecimentos comerciais localizados em vários pontos da nossa província. Outro sim, os que encontraram os cabecilhas, os promotores dessas vandalizações. É um número que ainda vamos trazer à superfície, mas temos indivíduos que encontram sob custódia policial para a devida responsabilização criminal por conta dessas vandalizações. Neste momento, a situação é considerada relativamente calma, mas ainda existem alguns focos das manifestações. Quanto à proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional, que desencadeou esta fase das manifestações, o analista político Lourindo Verde diz que o órgão não fez nada demais, senão pequenos arranjos. Para o analista político Lourindo Verde, o Conselho Constitucional não fez nada, senão legitimar o que já era esperado, a vitória da Frelimo e de Daniel Chapo. O Conselho Constitucional, de fato, carimbou ou, digamos, validou aquilo que foram os resultados da CNE, e por causa disso era um fato que nós todos esperávamos e estamos habituados
e de termos um Conselho Constitucional que, de acordo com as suas obrigações ou as suas atribuições, elas não têm o dever absoluto de alterar resultados, mas sim ela tem, nesse caso o Conselho Constitucional tem o dever de verificar caso existam algumas irregularidades. E no caso vertente do processo eleitoral presente, nesse caso 2024, nós sabemos que foi um processo que logo a primeira, digamos, mostrou sinais graves, né, de irregularidades, de que a expectativa de toda a sociedade, tanto nacional, tanto internacional, era de que o Conselho Constitucional trouxesse um elemento novo em relação aos resultados que foram apresentados pela CNE. Mas, infelizmente, nós assistimos um Conselho Constitucional que simplesmente fez um passe-copy e me parece não ter feito um trabalho muito profundo, tal como era esperado, e tivemos esse resultado esperado, e que com uma alteração insignificante da percentagem da eleição do presidente, que não oferece uma clara explicação sobre como é que a retirada de algumas percentagens para a vitória do presidente Daniel Chapo, essa matemática foi feita. Sobre o agravamento das manifestações no país, o nosso entrevistado afirma que era de se esperar, até porque já haviam sinais. Aliás, para Lourinho Verde, a população não se queixa apenas da falta da suposta verdade eleitoral. Bom, este caos não é apenas dos resultados, no meu entender. O país está em caos já nesses últimos 10 anos, provavelmente um dos pontos pela situação socioeconômica do país. Nós temos um país que caminhou nesses últimos 10 anos de banho-maria, ou digamos de vendaval, em que o funcionamento do próprio aparelho do Estado não foi eficiente, a situação econômica do país não foi favorável e tivemos situações até de calamidades naturais, até da insurgência, que não foram favoráveis, e estamos num mandato que foi, digamos, marcado por julgamentos de casos de corrupção envolvendo altos dirigentes. Que futuro se espera? Acho que o futuro desse país poderá, digamos, se não for controlado a curto prazo, já não há espaço de ser controlado a meio prazo, poderá nos levar a um caos, mas, digamos, neste momento já está um caos mais pior, mas poderá ser muito mais pior em relação àquilo que nós estamos a assistir. Refira-se que nesta terça-feira é mais uma live. O candidato presidencial Venâncio Mondlane apelou para a não destruição dos bens privados e impedimento do trabalho dos profissionais de saúde. Entretanto, as manifestações começam a afetar a economia, pelo menos na cidade de Quelimane, forçando o agravamento de preços de alguns produtos, com destaque para a batata reno. As manifestações que se verificam no país em protesto aos resultados eleitorais estão a contribuir negativamente nos preços de alguns produtos, com destaque para a batata na província da Zambésia. A constatação foi feita pela Inspeção Nacional das Atividades Econômicas durante o trabalho de fiscalização nos mercados. Sentimos também a variação da batata, que estava a 65, este ano também encontramos a 65, mas também a variação entre 65 a 70, 75 a 80, e estamos a acompanhar o mercado, mas também são situações diversas que fazem com que o produto aumente um pouco, não porque há escassez, mas é mesmo pela conservação da batata, pela demora para chegarem à nossa província, a maioria chega deteriorada. As atenções viraram igualmente para o óleo alimentar, que também sofreu agravamento do preço. E em relação aos preços, o que nós estamos a constatar é que os preços ainda estão estáveis. De novembro até então,
ou então a monitoria de preço a INAI faz constantemente, mas com mais rigorosidade neste período da quadra festiva, para também o agente econômico saber de que tem uma entidade que está atenta no preço para evitar com que oscilem os preços sem nenhuma justificação. No entanto, em relação aos preços, nós sentimos sim variação do preço do óleo alimentar, e isso estamos a acompanhar desde o princípio do ano, mas essa é uma situação geral que passou dos 175 para, aliás, 175 para 180. Mas é só o óleo que nós sentimos, e neste período, em relação ao ano passado, nós sentimos também variação de alguns produtos, mas é comparação anual. Sentimos variação do preço do ovo, que no ano passado, neste período, nós estávamos com 220, este ano estamos com 240, 250. Ainda assim, a delegada garante que vai apertar o cerco para que não haja especulações. Em casos de especulação, a INAI na Zambésia disponibiliza contactos para denúncias. E para este trabalho, nós estamos a divulgar algumas linhas de denúncia ou então reclamação. Temos o 1464, este é um número nacional e qualquer pessoa poderá dar, como é que é, ligar para este contacto, e este contacto dar a sua reclamação, a sua inquietação, para ser esclarecido caso sinta que está a ser injustiçado na compra de algum produto de primeira necessidade neste período da quadra festiva. De referir que outros produtos alimentares de primeira necessidade mantêm os preços nesta quadra festiva. Vamos agora observar uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Não saia daí. Na JogaBet, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito, fazer muita mola no teu jogador favorito. Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou pode ser um simples apostador, a escolha é tua. JogaBet é de Moz, não falha nada. Acompanhe o dia a dia da província da Zambésia e do país em geral. Só nessas condições, um incêndio que deflagrou. É isso que nós estamos a votar na Renam e no Manuel de Araújo. Esse é o resultado. É aqui onde a informação é cozinhada com imparcialidade. Receba as notícias em primeira mão, com rigor e isenção. Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao pormenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Estamos de volta para
para a segunda e última parte do Esta Semana Aconteceu. Obrigada por se manter deste lado. Ainda na arena política, o delegado do Podemos, em Mucuba, Shadraque Francisco, luta pela vida no leito hospitalar depois de ter sido crivado de balas na noite desta quinta-feira. Shadraque Francisco está vivo, mas num estado crítico. O delegado de Podemos em Mucuba foi crivado de balas por indivíduos até então desconhecidos na noite desta quinta-feira na sua própria casa. Sim, na verdade nós confirmamos isso, que foi ontem, dia 26, pelas 20 horas, 3 homens que fizeram presente na casa dele, chegaram por meio de sondagem aos vizinhos, onde é que na casa do plano, até chegaram. Chegando na casa dele, encontraram um dos filhos fora. E esses perguntam, os 3 homens perguntam onde é que está o papá. A criança inocentemente acaba respondendo que estava na sala dentro. A criança, enquanto ia para chamar o pai, eles é que prontamente entram e disparam contra ele a queima-roupa. E neste momento ele está hospitalizado, está tendo cuidados médicos, mas encontra-se nos cuidados intensivos de Mucuba. Provavelmente poderá ser transferido para cá em Quelimane. Ainda não sabemos, mas vamos ter, futuramente teremos a informação da última hora. Entretanto, o Diário Zambésia sabe que Shadraque Francisco foi transferido para o Hospital Central de Quelimane esta sexta-feira. No entanto, é um ato recorrente que está sendo recorrente desde nos últimos dias, procurando membros daqueles que são do Podemos, vão de casa em casa para poderem disparar. Essas pessoas, nós não podemos dizer quem é pelo nome, mas nos dá suspeita que seja o governo do dia. Porque quem tem armas é a polícia. Esta polícia está amando a quê? Está amando ao governo do dia. De referir que recentemente o chefe da mobilização do Podemos foi encontrado morto em circunstâncias estranhas. Por outro lado, o presidente provincial da Juventude teve a sua viatura incendiada e já foi ameaçado de morte. Agora, mudando de assunto, há relatos que o grupo denominado Naparamas tem agora como alvo o distrito de Murumbala. Esta ameaça está a deixar a população do distrito em pânico. Desde que aquele distrito aderiu à fase denominada 4x4 das manifestações em repúdio aos resultados eleitorais de 9 de outubro último, viver naquele ponto da Zambésia dá medo. Entretanto, a situação piora com a presença dos supostos homens denominados Naparamas, que outrora já aterrorizaram e mataram nos distritos de Inhaçuns e Luabo. Entretanto, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, a Polícia da República de Moçambique não confirmou e nem desmentiu a presença deste grupo naquele distrito. As nossas forças estão no terreno, posicionadas em proteção máxima, para que se possa naturalmente trazer aquilo que é a ordem de segurança pública. As estratégias que nós, obviamente, vamos tomando, parte delas não podem ser de domínio público, mas asseguramos que estamos em prontidão do primeiro grau, com vista a garantir toda e qualquer situação de reposição da ordem de segurança pública ao nível da nossa província. Miquele Caetano garantiu que a segurança em Luabo está controlada, mas ainda ninguém foi detido. Até então a situação está relativamente calma. Os nossos colegas das Forças de Defesa e Segurança ainda encontram-se no distrito de Luabo, com vista a garantir a segurança plena daquele ponto. Há detidos nesse caso particular de Luabo? Bom, como eu disse, o nosso principal foco neste momento é o restabelecimento da ordem pública. A posterior, poderemos depois trazer um levantamento de se que existem alguns indivíduos detidos e em que circunstâncias eles foram detidos. Quanto às manifestações, nos últimos 2 dias, o nosso entrevistado respondeu nos seguintes moldes. Indo concretamente aos distritos visados nesta onda de manifestações violentas, temos a destacar o distrito de Mucubela, onde a residência oficial do administrador foi alvo de saque e incendiaram a mesma. Não parando por aí, os mesmos manifestantes dirigiram-se a alguns estabelecimentos privados, onde daí apoderaram-se de bens diversos. No distrito de Quelimane,
concretamente na praia de Zalala, os manifestantes vandalizaram o posto policial e algumas residências de particulares, onde saquearam diversos bens e infraestruturas privadas e públicas. Igualmente, a secretaria da localidade não ficou ilesa, foi incendiada. Indo ao distrito de Alto Moloque. O distrito de Alto Moloque foi o palco de vandalismo de estabelecimentos comerciais. De forma mais específica, os armazéns do Adling e Construa foram alvo de saque dos bens que lá se encontravam, entre outros estabelecimentos comerciais. Apesar das imagens que têm circulado nas redes sociais, a polícia não confirma mortes e muito menos feridos. Também foi notícia esta semana que são precisos cerca de 25 milhões de meticais para reabilitar o cine-estúdio do Benfica. Numa entrevista ao Diário Zambésia, o presidente do Benfica havia dito que tinha feito uma parceria que ajudaria na reabilitação do cine-estúdio, mas isso já não vai acontecer. Bom, infelizmente, até posso adiantar, era com a Luz do Mundo, mas a Luz do Mundo praticamente saiu do país, não é? Depois da época de Covid, pouco mais, teve que sair de Moçambique, e o que faz com que o nosso principal parceiro, que era ainda, deixa de estar cá, deixa de existir aqui em Moçambique, e faz com que nós tenhamos que procurar novos horizontes. Entretanto, mesmo com a perda deste parceiro, o presidente garantiu que o cine será reabilitado, embora com mais dificuldades. Mas mesmo que nós não encontremos parcerias, nós com o pavilhão a funcionar, com os pequenos estabelecimentos que nos dão um e outro troco, entre aspas, vamos procurar através da banca, ver a possibilidade de, porque somos uma instituição sem fins lucrativos, fazer uso de isenção de impostos que nós temos por direito, para ver se conseguimos adquirir projetor de longo alcance de alta resolução, aparelhos de ar-condicionado, um sistema de som eficiente, para trazer de volta o cine-estúdio. Porém, os valores para esta reabilitação não são poucos. Contudo, se for concretizado, os planos são muitos. Bem, eu não tenho preciso... Para o cinema, sim, não tenho precisos valores, mas eu acredito que algo em torno de 25 milhões de meticais, assim por alto, é o valor necessário para trazer de volta o cine-estúdio. Refere-se que o cine está fechado há mais de 10 anos. E é com esta nota que pusemos um ponto final ao programa de hoje. Despedimos-nos com promessas de cá estarmos na próxima semana à mesma hora. Até lá!